Vamos entrar aí e fazer um teste hoje aí, nossas primeiras lives. A gente faz agora uma sequência de lives aí para você, contando algumas histórias de sucesso, de resultado do Simbora Empreender, que completa 2 anos aí, esse mês de abril. E vamos trazer alguns convidados para que você conheça, né, sobre o Simbora Empreender, sobre o que a gente faz, um pouco mais sobre a minha história, o que a gente vem fazendo e construindo no estado de Rondônia, na região norte, aí nos últimos anos. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber um cliente que agora é um amigo muito querido. Eu quero apresentar hoje para vocês o Sérgio Ramos, ele que é advogado e hoje também está trabalhando aí num projeto de vida que se chama Mudar para Viver Melhor. Então o Sérgio vai compartilhar um pouco o que é o conceito do Mudar para Viver Melhor, o que ele aprendeu e como que ele conheceu o Simbora. E a gente também vai falar sobre um livro que é muito bacana, Os Segredos da Mente Milionária. Então acompanha a live aqui, fica até o final que a gente vai compartilhar muito conteúdo bacana com você. Vamos lá, Sérgio. Boa noite, João. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Quem diria que as coisas aconteceram tão rápido e estar aqui falando sobre empreendedorismo aos 58 anos, hein? Que é 58 anos, Sérgio? Mudança total. É interessante essa nossa história, né, Sérgio? Que conta um pouco para a nossa audiência aí como foi que você conheceu o Simbora, como é que você ouviu falar, como é que foi isso? Pois é, nós vamos falar de um livro que é Os Segredos da Mente Milionária, onde tem lá uma frase que é muito importante. A sua relação com o dinheiro começa com o que você ouve dos seus pais, né? E eu, como um bom filho, levei à risca o que meu pai falou, que era: meu filho, estude, arranje um emprego e se aposente nele. E fiz exatamente isso. E estou passando um momento na minha vida de transição. O que meu pai não falou é que essas coisas acabam, né? E chegou a minha vez de acabar essa relação tão duradoura de 34 anos numa empresa pública. E foi exatamente nesse processo de transição que eu ouvi uma entrevista sua na CBN sobre Simbora Empreender, e nesse momento eu já estava procurando ali o que é que eu vou fazer depois do processo da ruptura. Ainda tão jovem, aposentado, né, Sérgio? Da ruptura, né? E aí fui participar do Simbora, em outubro de 2018. E eu tinha toda uma projeção de sair da empresa e ir para o escritório advogar. Mas, quando eu vi o que foi dito lá no Simbora, me remeteu um processo antigo, que, como você falou, Mudar para Viver Melhor, é um projeto antigo de 2003, na época que eu estudava administração ainda, né? Que eu fui, como é que eu vou mudar minha vida e se for, vai ser para melhor. Então, foi tipo um slogan, como bem fala o livro, que são essas coisas, esses slogans, essas frases que a gente começa a repetir e quase que viram mantras, né, Sérgio? Viram mantras, né? Então, o meu mantra de 2003 para cá foi mudar para viver melhor, mudar para viver melhor. E aí você começa a enxergar as coisas de outra forma, quando você coloca... E aí quando você fala assim, mudar para viver melhor, o quê? Mudar de casa, mudar de carro? Mudar de casa, mudar de tudo. Mudar de tudo, né? Você começa a fazer um inventário da sua vida naquele momento e começa a dizer: não, isso aqui pode ser mudado, isso aqui pode ser mudado, isso aqui pode ser mudado. É comportamento, é pensamento, coisinhas que lhe irritam, coisas que você não dá muita importância, mas que se você for deixar, né, se você deixar acumular, daqui a pouco vira um estrengo que você não consegue mais. Então eu comecei a prestar atenção nessas coisas e realmente houve uma mudança muito grande, né? Depois dessa ideia lá, mudou. Empreender. Sim, exatamente. E aí me remeteu lá esse projeto antigo, né? Então, antes de decidir voltar para o escritório e ter uma vida que eu levava de 34 anos, então eu resolvi apostar em outras opções, né? Conhecer outros processos e cuidar, e ser realmente ter o controle dos meus resultados, né?
outra frase também que eu descobri agora foi que lucro é muito melhor que salário. Então você é remunerado pelos seus resultados, né? Então acabei descobrindo o valor das frases, que na verdade são modelos mentais, que você passa a acreditar nelas, que é exatamente a essência do livro, é que você acredita nas coisas que você pensa. Então, uma descoberta muito grande, né? Apesar, é só um jovem de 58 anos, porque as minhas ideias estão todas sendo renovadas. É isso que eu defino que é um jovem e um velho, né? Vamos dizer assim. É interessante, né, Sérgio? Porque o seu projeto chama Mudar para Viver Melhor. E aí depois que você foi ali no Simbora, esse projeto ele tava assim, stand-by, né? E aí no Simbora você descobriu que você precisava fazer algumas mudanças para você viver melhor também, exatamente, né? Mas o mais importante foi os processos, né, que você aprende, que eu tive conhecimento e que você pode pegar seus projetos e adaptar os processos e segui-los à risca e que o sucesso está praticamente garantido, porque existe formas de fazer as coisas com resultado praticamente garantido, né? E é claro que isso não é mágica, isso precisa ser estudado, leva tempo para você entender como é que isso funciona. Mas uma vez que você domina o processo, é só trabalhar, só aprimorar. Isso é um padrão. Tudo começa por aí. Né? Tem um insumo, você tem um processo e tem um resultado. Isso é o padrão de qualquer coisa que você faça. E se você não mudar, os seus resultados não mudam, né? É claro. Mas antes de mudar, né, de mudar o resultado, você tem que mudar o seu resultado. Né? Que é mudar principalmente a mente. Né? Se você pensa do mesmo jeito, as suas atitudes, os seus resultados serão os mesmos. Tem até a frase do Buda que cuide dos seus pensamentos porque eles viram palavras, cuide das palavras que eles viram se tornam atitudes, cuide de suas atitudes, que elas serão a sua vida, o seu destino. Então começa tudo na cabeça, né? E eu estou nesse processo de mudança que é mais importante. Se você não mudar isso, o resto muda. Eu não sabia, não conhecia essa frase do Buda, né? Do Buda não, do Mahatma Gandhi. Ah, tá. Olha só. E o livro Os Segredos da Mente Milionária, eles falam que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Então tudo nasce no pensamento. Então a maior mudança que a gente tem que fazer é primeiro da forma que a gente pensa, né? Porque é ali que vai começar a ser conduzido tudo na nossa vida, né? Todas as ações são frutos desses pensamentos. Então pensamentos ruins, atitudes ruins. Exatamente. Né? Atitudes mal pensadas, palavras mal pensadas, né? Que muitos falam, uma palavra uma vez jogada, né? ela não pode mais, você não pode mais voltar atrás. Esperar a consequência, que vai ter, né? Vai ter. Então, se você aprende a pensar melhor, você aprende a se comunicar melhor e, consequentemente, ter resultados melhores. Agora, o mais importante disso tudo é que você percebendo o processo ou não, isso acontece na sua cabeça. Os seus pensamentos são colocados, ou você querendo ou não, eles estão lá. O segredo da mente milionária é você entender esse processo que acontece na sua cabeça. Descobrir qual a modelagem que você tem hoje instalada e fazer uma transformação. Mas você só faz isso quando você toma consciência de como funciona a sua mente. O interessante é o seguinte, porque quando a gente fala do livro, por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, o cara fala assim, como que eu faço? Então o livro vai me ensinar a ganhar R$1 milhão, vai me ensinar a ser milionário? O livro não se trata disso, né, Sérgio? Porque antes de você ter R$1 milhão, você precisa pensar como milionário, você precisa agir como milionário e se sentir como milionário. Exato. Tem outra frase para você ganhar R$1 milhão, você tem que ser milionário antes. O milionário na cabeça. Exato. O livro também fala que o que acontece com as pessoas que ganham na loteria, ele não passou pelo processo, ele apenas
de repente ele estava com 1 milhão na mão, mas a mentalidade dele não estava para receber aquilo, né? Vamos fazer uma analogia como uma pessoa que anda de bicicleta, depois ele vai ter que se adaptar, mudar totalmente a cabeça para andar de carro, até chegar na Fórmula 1. Você tem que ser outra pessoa, você tem que ter outra mentalidade. Então não dá para dirigir um carro de Fórmula 1 com o pensamento de quem anda a pé ou de bicicleta, ou de um carro comum. Por isso que a maior parte das pessoas que ganham prêmios, né, isso vai desde um Big Brother, algumas coisas nesse sentido, que a pessoa ganha um valor ali substancial, 500 mil reais, 1 milhão de reais, 2 mil reais, ganha na Mega Sena, ganha em qualquer outro jogo aí, e elas perdem isso rapidamente. Porque não entendeu, ela não passou pelo processo, ela não sabe exatamente como é que aquele dinheiro chegou na mão dela. Ela tem o dinheiro, mas ela não sabe exatamente o que é que aconteceu. Ou seja, não andou, não fez o caminho, não fez o trajeto. Né? É como uma coisa daqui é você viajar daqui para o Rio de Janeiro de avião, 2, 3 horas, 4 horas, e outra coisa é você ir de carro, outra coisa é você ir de bicicleta. Né? Você vai ter muito mais controle do caminho, você vai ter muito mais conhecimento, você vai saber dos detalhes do que acontece, né? Ou seja, você vai ter muito mais conhecimento das coisas que existem na estrada, vamos dizer assim, da estrada entre Porto Velho, por exemplo, e no Rio de Janeiro. Então, é totalmente processo. Uma coisa... aí pega as duas pessoas, a que foi de avião e a que foi de carro, por exemplo. Quem tem mais conhecimento do trajeto? É quem foi de carro. E se a pessoa for de bicicleta, ela vai ter mais conhecimento ainda. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é quanto mais lento o processo, mais ele está assimilado, ele está, como é que eu diria, sedimentado na sua mente. Não tem mais como você tirar aquele conhecimento da sua cabeça. Legal. E aqui eu quero mostrar agora para você, a gente está falando do livro, o livro é esse daqui, né? Exatamente. É o livro do T. Harv Eker, né, Os Segredos da Mente Milionária. Esse que é um livro aí, que é um best-seller mundial, tá aí mais de 1 milhão de cópias vendidas e tudo. E esse livro, Sérgio, eu li ele em 2015 e foi um livro que me ajudou muito no processo de eu me tornar minha mente uma mente milionária, né? De que eu entendi que eu precisava pensar como milionário, me sentir um milionário e agir já como milionário. Mas quando é agir como milionário, não é que você vai gastar como um milionário, né? Saber que quando você tiver... Exatamente. Você está pensando no futuro. O Flávio Augusto fala muito sobre essa... Eu assisti um vídeo do Flávio Augusto, fez muito sentido para mim em relação a essa questão. Que ele falou, se você... você sabe que daqui a 5 anos você tem um cheque que daqui a 5 anos ele vai compensar. Esse cheque é um cheque de 10 milhões de dólares. E daqui a 5 anos é líquido e certo que esse cheque vai compensar, que esse dinheiro vai estar na conta. Certo. Você é milionário hoje ou daqui a 10 anos? Você tem que ser milionário hoje. Então, a partir do momento que você pega essa convicção de que eu sou milionário hoje e que esses 10 milhões de dólares vão estar na minha conta daqui a 5 anos, eu me torno milionário. O mais interessante nisso tudo, porque eu também li esse livro, não sei se foi em 2015, mas acho que foi antes. Só que quando uma pessoa que não entende, quando foi no meu caso, não tinha ainda essa segurança de como as coisas acontecem, que é na mente, você lê esse livro e não dá o valor merecido para as frases. Você lê esse livro pensando numa forma efetiva de ganhar dinheiro. É como eu vou ganhar dinheiro com isso. E você não entende que começa no pensamento. Exatamente. Né? Agora faz sentido para mim. Agora, quando você sai da caixa da estabilidade e você entra nesse mundo de empreendedorismo que abre realmente as possibilidades, você começa a perceber o valor dessas coisas. E você falou uma coisa muito interessante agora, Sérgio, que é a palavra estabilidade. Né? Sim. Isso existe mesmo? Olha, até então eu achava que sim, né? Mas depois desse processo, a estabilidade
como é que você tem estabilidade se o comando está em outra pessoa? Como é que você... A estabilidade não depende de você, isso depende de uma estrutura. Mas só que as coisas mudam. As coisas mudam. E qual é o meu conceito de estabilidade hoje? Meu conceito de estabilidade hoje foi fazer um inventário das minhas habilidades, das minhas competências e dos resultados que eu posso ter com essas habilidades, criar uma agenda de trabalho com disciplina, essas coisas, e a minha disciplina é que é a minha estabilidade. A minha motivação de acordar todos os dias e cumprir a parte do dia para chegar lá no cheque lá dos 10 milhões daqui a 5 ou 10 anos, não sei. Mas o certo é que esse é o primeiro passo, como qualquer outra coisa, outro padrão. Você tem que começar com um dia, outro dia, como um passo, outro passo, com 1 centímetro, 2 centímetros, sim, até chegar a 4.000 quilômetros. Tudo começa muito simples. Como é que nós nascemos, né? Como é que nós nascemos? É igual aquela história que diz que para você ser um grande expert, ser um mestre na arte de fazer algo, você tem que ter 10.000 horas, sim, naquilo, né? E se você não chegar nas 1.000 horas, pelo menos, você não vai conseguir nada. E pode ser que com 1.000 horas você já seja uma referência, exato, naquilo e um mestre naquilo com 1.000 horas, porque são poucas pessoas que persistem, exato, né, em fazer. E voltando ao assunto do cheque, o que conectou muito comigo na época? Porque ele falou assim, não importa se hoje você não tem dinheiro, não importa se hoje, sim, você está devendo, não importa os problemas que você tem. Você é milionário hoje. Sim. Você é um milionário. E isso tudo é passageiro. Então, a partir de hoje, você vai falar o quê? Não, isso é passageiro. Daqui a 5 anos eu sou milionário. Porque assim, quando você é jovem, você espera 18 anos para ser independente, né? Para ser de maior, você pode entrar nos cinemas e tal. Então, esse padrão, tudo isso... Essa aí você puxou da sua época, nós, né? Já temos. Você puxou da sua época. Exatamente. Eu lembro que tinha as festas, não podia entrar porque você não tinha 18 anos, né? Uhum. Mas nós temos já essa ideia de que vai acontecer com o tempo coisas que a gente vai começar a fazer. Uhum. Né? Então, você espera, no meu caso, né? Eu fiz uma faculdade, comecei em 2012, 5 anos depois eu sabia que ia ser um advogado. Só que nós não temos essa mentalidade para dinheiro. Então é só uma questão, o processo você já tem, o que você precisa fazer é mudar o foco. Mudar o foco. Muito interessante você colocar essa situação do advogado, porque é o seguinte... Entrei na faculdade de Direito. Ou qualquer outra profissão. Não, né? Vamos lá, no exemplo. Entrei na faculdade de Direito e aí o meu objetivo vai ser advogado. Então daqui a 5 anos eu sou bacharel em Direito e aí eu vou fazer o exame da OAB e vou me tornar advogado. Só que para eu ser um advogado de sucesso, eu tenho que começar a construir essa carreira hoje. Sim. Né? Sim. Não adianta eu pegar e esperar, daqui a 5 anos eu vou estar com a OAB na mão e eu não sei o que eu vou fazer. Então, aquele exemplo do cheque, é isso. Não adianta só você acreditar que daqui a 5 anos vai ter o cheque se você não começar a fazer algo hoje. Eu tinha uma estratégia quando comecei em 2012, já tinha mais ou menos o que eu ia fazer. Sabia até que a carreira ia ser trabalhista, sabia até disso. Então, todo o processo da faculdade, eu sempre dei mais ênfase para a parte do trabalho. Né? Legal. Então, a questão que você falou aí, que você mira em 10 e acerta em 5, né? Tem uma frase, não sei se é do Jim Rohn, que fala, mire nas estrelas que você chegará à lua, né? É exatamente isso. E aqui, eu quero falar de novo aqui do livro. Então, se você já leu esse livro, né? Coloca nos comentários aqui o que você aprendeu nesse livro, qual que é a importância. E aí eu quero falar uma novidade, Sejão. Agora em maio, no dia 11 e 12 de maio, acontece em Porto Velho o treinamento licenciado desse livro. Então é um treinamento que ele é no mundo inteiro e Porto Velho vai receber esse treinamento internacional. Muito bom. Né? Muito bom. Então é uma oportunidade aí incrível para você criar habilidades e modelar sua mente para a questão da inteligência financeira.
Esse é o conceito mais importante que eu demorei, né, estou falando aqui, que eu demorei a assimilar, que é exatamente a questão da modelagem mental. Né? Você já mudou várias vezes na sua vida. Eu não sei dizer se foi pensado, se foi planejado, mas se você mudou, a sua mente mudou. Então, o grande segredo é você entender como é que é esse processo. E esse treinamento vai dizer exatamente isso. É como você aproveitar as mensagens que o livro está falando. E agora, o mais incrível é que essas coisas antes tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para o Rio de Janeiro, não sei o quê. E as coisas estão acontecendo aqui em Porto Velho através de você, que é uma referência de empreendedorismo na região norte, né? Trazer os melhores treinamentos com relação à qualidade de pensamento, que eu gosto de falar isso, né? Melhorar a qualidade dos pensamentos. Aqui em Porto Velho, trazendo os melhores pensamentos da área para cá. Não tem como não aproveitar uma chance dessa. Então, essa é a minha missão, né, Sérgio? Porque eu sei o quanto custa e o quanto é dolorido ter que pegar um avião e ir para São Paulo para participar desse treinamento. E você fez muito isso, né? Então eu investi muito tempo, muito dinheiro, e eu sei que nem todos têm a disponibilidade financeira ou de tempo para estar tendo acesso a esse tipo de conhecimento. Então a missão do Simbora Empreender é facilitar isso, porque Rondônia tem pessoas incríveis. Então tem muita gente que está sedenta por conhecimento. E a nossa missão é facilitar isso, conectar, trazer para Porto Velho os melhores treinamentos, os melhores eventos, as melhores pessoas. Então, a gente teve a oportunidade de estar junto no treino em PNL, né? Sim. Foram 6 dias durante o carnaval. Nós ficamos ali, imersos, aprendendo sobre programação neurolinguística. Então, isso prova que mesmo com carnaval, mesmo com a série de fatores externos, tem pessoas comprometidas com o sucesso. Então, tem pessoas comprometidas com elas mesmas em aproveitar essa oportunidade. Porque você pensa, quanto custa pegar um avião e participar de um treinamento de PNL 6 dias em São Paulo? Hotel, alimentação, né? Fica longe da família, né? Longe da família. E você poder ter acesso a tudo isso em Porto Velho. Passa o dia, não gasta passagem, não gasta hotel, ainda vai dormir em casa e volta no dia seguinte. Aí se a pessoa fala assim, um investimento alto. Lá em São Paulo você vai ter que pagar um investimento que é aquele ou o dobro do valor, mais todos esses agregados. Perfeito. Né? Então é um valor que não precisa ser agregado, né? Nós estamos falando aqui de inteligência. Ó, só para você ter uma ideia, para esse treinamento dos Segredos da Mente Milionária, que vai estar aqui o Leandro Marcondes, que ele é sócio fundador da Experiência de Sucesso. A Experiência de Sucesso hoje é a maior empresa de seminários e treinamentos da América Latina. E ela é associada à Success Resources, que é a maior do mundo. Então, a Experiência de Sucesso já trouxe vários nomes, como o T. Havek, como o Lobo de Wall Street, como Chris Gardner, como Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, essa empresa já vem há muitos anos fazendo um trabalho pelo Brasil. E nós agora estamos facilitando esse trabalho para Rondônia. Trazendo aqui para Porto Velho, né? Pertinho da gente. E o interior do estado já está confirmando presença em massa. Isso eu fico muito feliz. Né? E Porto Velho também já está se animando para poder fazer essa... Tem o pessoal de Rio Branco também, ouviu falar. Exatamente. Tem umas mensagens aqui, Sérgio, vamos ver aqui. Ó, o Neto. Eu sou um milionário, esse livro quebrou a minha modelagem mental em relação a resultados financeiros. Desconstruiu totalmente as minhas crenças em relação ao dinheiro. Muito bom esse livro, recomendo a leitura. Olha aí, ó. Muito legal. Obrigado aí, Netão. Netão é o cara aí das produções e tal, nosso diretor aí. Então vamos fazer um filme juntos, Netão. Então você manda uma mensagem aí, você que está acompanhando a gente, manda sua pergunta, quer saber mais sobre o evento. O nome do evento chama Milionário Mind Experience, tá, Sérgio? São 2 dias imersos que você vai ter o melhor conhecimento em relação a mindset financeiro. Também vai estar no evento o Belete. O Belete é ex-jogador de futebol, jogou no São Paulo, foi pentacampeão pela nossa seleção brasileira de futebol.
é embaixador do Barcelona, né? É o único jogador de futebol aí que ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores, ganhou a UEFA, ganhou a La Liga, ganhou Foi campeão mundial, parece. Campeão mundial. Então ele... Agora, é interessante o Belletti porque as histórias mais comuns de fracasso são de jogadores. Porque eles também fazem uma viagem muito grande e depois eles não se preparam para a aposentadoria, né? E nós temos aí vários casos tristes, né, de ver jogadores tão... Que passam hoje o Garrincha, né, o Garrincha Se você vê o filme do Garrincha e o filme do Pelé, o Pelé é cheio de foco, de mindset. O Garrincha não, o Garrincha deixa a vida me levar, Muito diferente as histórias. E os resultados, claro, são diferentes, muito diferentes também. O Pelé está aí até hoje. Então a pessoa ali, ela às vezes veio de um berço muito humilde, né, Sérgio? Ganhou muito dinheiro com o futebol, e aí não soube administrar, acabou a carreira, e agora? E agora? Ela não trabalhou a mentalidade dela, ela não investiu, de repente deixou o dinheiro lá na poupança, né? E aí não resolveu. O melhor resultado, a melhor coisa que você tem que fazer com o dinheiro na poupança é retirá-lo da poupança. Exatamente. Sérgio, queria que você compartilhasse agora, a gente está aqui com a tela aqui, da Mentoria Black. Certo. O que te motivou a tomar a decisão de estar dentro da Mentoria Black e por que valeu a pena, por que vale a pena estar junto com a gente na Mentoria Black, no movimento Simbora Empreender? Como é que foi essa experiência para você? É porque são dois processos, né? Sempre eu gosto estou na era da descoberta dos padrões. Primeiro você lê o livro, depois você vai entender como é que isso funciona. Por isso que tem o curso, né? Então, para algumas pessoas pega rápido, mas tem outras, que é para a maioria, que é o meu caso, precisa realmente de alguém que passou por esse processo para dizer como é que funciona. Como um motor de carro, né? Você tem um motor de carro, mas para você aprender a mexer com ele, você vai desmontar o carro todo e montar outra vez. E a questão da mentoria foi o seguinte, primeiro foi no empreender, né? E lá no empreender que tem os insights, que seria o livro, e a Mentoria Black seria exatamente como destrinchar, entender o processo, né? Você fala assim, olha, você pode vender as coisas pela internet. Bom, aí o cara vai lá, bota um monte de resultado e tal. Agora, na mentoria é que você aprende a fazer isso, na verdade, né? Então, colocar a mão na terra. Exatamente. Então, uma coisa é você ter os insights e a outra você fazer esses insights a virar realidade, a virar resultado. E é isso que eu aprendi no Mentoria Black. Muito legal. Hoje, né, você ter conhecimento do potencial que a internet tem, de coisas que a gente não sabe, a não ser participando de um grupo desses que todo mundo do grupo está querendo ali alavancar e ter essa troca de experiências que isso é muito mais rico do que a própria o network coisa, ali. O network, o que os membros do grupo mais falam é que se acostuma tanto a estar dentro do grupo a falar uma linguagem de riqueza, uma linguagem de fazer acontecer, onde existe abundância, onde existe oportunidade no mercado, e quando elas estão fora com amigos e tudo, elas não conseguem mais conversar, porque aquela linguagem que está sendo discutida ali, o que está passando na TV, aquelas notícias ruins e tudo, não encaixa mais. Não faz mais parte dos pensamentos dela. Porque a modelagem mudou, né? Ela mudou a forma de enxergar. O foco é outro. E perceber as coisas, né? E eu posso dizer isso com muita tranquilidade porque eu passei por várias fases na minha vida, né, de reclamar demais, né, mesmo empregado, mas aí a culpa era do chefe, a culpa era do governo, a culpa... Eu não tinha culpa sempre nenhuma. Era culpa de alguém, né? A culpa nunca foi sua. De alguém. O livro fala também de autorresponsabilidade. Então, a partir... foi em 2013, foi um ano base para mim de começar a ter essas ideias, né? Mas depois que você lê as coisas, né, você tem isso sem referência. Depois que você descobre que já tem alguém que já estudou isso, porque sempre tem alguém, é muito difícil
difícil a gente ter uma ideia e achar que ela é original. Ninguém pensou nela. O certo é que quando o que eu tenho feito nos últimos anos eu tenho um insight, eu vou procurar se alguém já escreveu sobre Tem um isso. estudo que diz que quando você pensa em algo, alguém já pensou Já 3 pensou meses antes, atrás, né? no mínimo. É bobagem achar que você está descobrindo a Porém, pólvora. pensar é uma coisa, agir É outra coisa, porque outra a coisa. ideia não tem valor. Tem pessoas que acham que assim, eu não vou contar a minha ideia, porque vão roubar a minha Sim, ideia. que é uma ideia bobagem, não tem bobagem. valor de nada. A ideia executada, assim, tem uma percepção de valor. É lógico que você não pode... o que eu falo é o seguinte, você deve contar a sua ideia, né, para as pessoas certas, porque dependendo das pessoas que você vai compartilhar, o cara fala assim, não, isso não dá certo, isso não é assim. E você também não pode compartilhar a ideia com aquela pessoa que tem a capacidade de executar a ideia. Sim. Aí, se você fizer isso, aí realmente você deu um Tem tiro os no pé. casos, né? Tem os casos. Então, mas isso tudo faz parte do aprendizado, né? Um deles é o recrutamento. Quem você vai escolher para estar do seu lado? Um casamento. Não vai casar com qualquer pessoa. Para contar os seus segredos para qualquer pessoa. Então, Legal. mas quando você está no grupo desse, existe esse acordo, né, que é um ambiente ali que as coisas vão... Né, tem que ter um certo respeito, senão tem as regras para isso. Né? Você não pode entrar num negócio desse assim e achar que é livre, né, que não é desse jeito. Tem responsabilidade das coisas lá. Por isso que é um ambiente que a gente pode falar as coisas, porque sabe que as outras pessoas vão respeitar, vão ali no limite, né, que não vão atrapalhar, porque cada um tem o seu nicho. Exatamente. Sejam Isso que uma importa. mensagem aí para nossa audiência aí que nos acompanhou, o que você deixa de mensagem aí para eles, o que você tem para falar sobre o Simbora Empreender, quem não conhece a Mentoria Black, qual que é a sua mensagem? A minha mensagem é mudar para viver melhor mesmo, né? Que isso é um guarda-chuva. Então, começa pela sua saúde, começa pela sua atual situação financeira, pela sua situação de trabalho, você gosta do seu trabalho, você não gosta do seu trabalho. Começar a pensar nas coisas que você gostaria de fazer e colocar isso na sua cabeça como, olha, desejar mudar de emprego é o mesmo processo de desejar ter 1 milhão. Não muda. O que muda é exatamente a perspectiva que você dá para isso, mas o processo é o mesmo. Você pode pegar uma Ferrari e ir para Ariquemes, pode ir para Rio Branco, pode ir para onde você quiser ir. Basta qual é o rumo que você vai usar aquele equipamento, aquele processo. Então, a questão mesmo é de sonhar, né? De você ter a ousadia de se permitir sonhar. Que é uma coisa que eu não tinha. Só para complementar, a ideia de você ter um salário, você sonha de acordo com o salário. Eu não estou reclamando que minha vida foi ruim nos meus 34 anos. Muito pelo contrário, eu criei meus filhos, são todos bem criados. Né? A gente viveu bem. Só que quando você passa pelo processo de ruptura, aí você descobre que podia ter feito isso muito antes. Muito né? antes. Você poderia ter ganhado muito mais tempo. né? Porque você descobre que tem mente. Você está ali, é como tem até uma figura do elefante que está amarrado com a cordinha na cadeira. Né? Você é maior do que aquela cadeira. Mas você só sabe disso depois que alguém faz você quebrar. Então, a coisa mais difícil é você estar numa situação de conforto e você dizer, não, eu estou em conforto, mas eu quero outro tipo de conforto. Nós estamos condicionados, é incrível isso, a uma ameaça. Nós só nos movemos quando há uma ameaça. Eu estava lendo o Milagre da Manhã e ele fala quando você entra num nível de desespero também. Sim. Então, quando você entra no nível de desespero, você tende a ouvir mais. Sim. E aí, aquela coisa que você já ouve há muito tempo, que você não entendia, quando você está no momento de desespero, aquilo começa a fazer sentido para você. Olha, na administração tinha um livro lá chamado Quem Mexeu no Meu Queijo, que até eu acreditava,
criticava porque não entendia esse lance da analogia, né? Então, o que é que acontece? O que acontece, por esse exemplo do que mexeu no meu queijo, dá para entender por que as pessoas ganham na loteria e ficam pobres de novo. Porque o que fazia os ratinhos lá? Né, não esqueci o nome dos ratinhos. Eles tinham um estoque de queijo. Então eles comeram lá, aquilo nunca vai acabar, aquilo nunca vai acabar, aquilo nunca vai acabar, enquanto que o outro não. Um dia isso vai acabar e eu vou ter que cuidar de como repor isso aqui. Então, isso agora né, eu não tinha nem me lembrado desse livro, mas as coisas começam a encaixar agora. Né? Quando você... Porque é um padrão, como eu digo, né? Descubra o padrão é esse. Então, a pessoa que ganha 1 milhão, ela acha que aquilo nunca vai acabar e ela não se desenvolve, não se preocupa. Em fazer exatamente, é mais ou menos isso. Quando você está estabilizado, você não se preocupa, porque você já tem a subsistência lá. Você já está no teto. Está ali, ó. Está ali. Eu nunca tive... Eu posso dizer agora que eu nunca fui frustrado, porque todos os meus pensamentos ali restritos se realizavam. Então, eu não tenho, assim, uma frustração, não. Né? Agora não tem mais isso, então o patamar é outro. Mas você faz um inventário, como eu falei, das suas competências e das suas habilidades e conhece os processos que a gente aprende no Mentoria Black, e aí as coisas parecem... você vê que aquilo é possível de ser feito. Né? É como você dizer assim, olha, vai para Paris, mas não diz como. Mas depois que a pessoa descobre que pode economizar X por mês, que pode comprar uma passagem, que tem aeroporto aqui em Rondônia, que você pode pegar um para São Paulo, depois... Aí as coisas começam a ficar muito claras. Algumas pessoas têm um sonho, por exemplo, de ir para Paris, só que ela fala, eu tenho um sonho de ir para Paris, aí, vai demorar muito para eu realizar esse sonho. Só que se ela pegar e colocar uma meta para esse sonho, tipo assim, eu vou conhecer Paris em 2020, eu vou conhecer Paris em 2019. E para isso eu vou pegar 10% do meu salário todos os meses, eu vou comprar uma passagem, porque você pode comprar passagem parcelado. Então ela começa a fazer buscar uma promoção, uma oportunidade, começar a mapear para a oportunidade chegar nela. Porque se ela só pensa, eu quero ir para Paris, mas ela não começa a pesquisar, a jogar isso de certa forma. Fazer isso diariamente, né? Diariamente. Diariamente. Pesquisar todos os dias, agora achei uma passagem boa, agora eu vou. Vou comprar. Eu acho incrível, tu é corintiano, né? A história do rapaz que passou não sei quantos anos economizando para ir para o Japão. Ele nem sabia quando que ia ser. Quando ia ser, mas quando aconteceu a oportunidade do Corinthians, ele estava preparado, né? Ele estava preparado. Teve gente que vendeu o carro, enfim, mas foi. E ele não sabia quando é que o Corinthians ia ser, mas ele preparou. Então, parte do que ele fazia diariamente é dizer assim, eu estou trabalhando para ir assistir o Corinthians, não sei quando... No Japão, ganhar o título mundial. Do Japão. E isso fazia parte dos motivos, era um dos motivos que fazia se levantar de manhã. Legal. Não é? Para ir trabalhar pensando na possibilidade de um dia o Corinthians ganhar a Libertadores e ir até o Mundial. É muito louco isso. Então, quando você... Esses são exemplos, né, da crença. Né? Olha, vamos supor que o Corinthians nunca fosse lá. Mas ele tinha o dinheiro. Ele estava preparado. Ele fez uma economia, ele podia fazer outra coisa. Podia ir para o Japão se quisesse passear com a família. Exatamente. Independente do Corinthians ser ou não. Exatamente. Mas aí você sai do zero e anda. Você sai do zero e anda. Isso é um exemplo de que é possível. É possível. Né? Às vezes não no tempo que a gente espera que seja, mas um dia vai ser possível desde que você tenha perseverança e acredite fielmente nesse resultado. Olha, eu vou contar aqui um segredo pessoal. Eu comecei a mandar mensagens para meus filhos e para minha esposa, e comecei a contar 1, 2, 3, 4. Sabe que dia a mensagem de hoje estava em 1220? Olha só. Então, completou hoje 1220 dias que eu mando essa mensagem todo dia de manhã para eles.
Né? E se não começar, nunca vai... E se fosse R$1? E se fosse R$100? Exatamente. Né? E se fosse R$100? Exatamente. E se fosse gordura? o poder da acumulação. Fala aqui, ó. Rico não fica rico gastando. Né? Rico fica... Muito bom. Então eu quero agora convidar você para ficar ligado nas nossas redes sociais, porque vai vir muita novidade por aí, tá? A gente está lançando aí o Simbora Empreender agora no mês de maio. O Simbora vai acontecer dia 19 de maio, tá? Então em breve a gente vai lançar aí para você poder fazer as suas inscrições. Quem tiver interesse no evento dos Segredos da Mente Milionária, você pode adquirir o seu ingresso, tá? É só deixar nos comentários que eu mando o link para você adquirir, com um lote promocional. Então até o fim da semana a gente vai estar fazendo algumas ações para a venda desses ingressos, tanto do Simbora Empreender, quanto para o treinamento dos Segredos da Mente Milionária. Muito bom. Então, te agradeço por ficar aqui com a gente até essa hora. Não sei quanto tempo que a gente ficou, se foi meia hora, se foi 1 hora, mas sei que foi um bate-papo muito produtivo. Que passa muito rápido, né? Então, eu tenho certeza aí que você pegar uma dessas dicas que a gente passou aqui, com certeza você vai ter um resultado extraordinário. É isso. Uma boa noite a todos e nos vemos na próxima live. Exatamente. Tchau.